Vocês estão me ouvindo normalmente? Sim, professora, estamos. Ah, que bom, que apareceu uma mensagem aqui falando que a rede não estava muito boa. Deixa eu compartilhar a tela. Tudo bom, Lida? Compartilhar a tela. Aqui. Pronto. 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 Então, eu estava querendo conversar com vocês hoje sobre transporte de oxigênio, porque a gente tinha comentado até agora os exemplos que a gente viu de transportador, de proteínas transportadoras de transporte, foi transporte de íons metálicos, né? Ou os metais alcalinos, né? O sódio, o potássio, canal de potássio, o ferro, né? Como exemplo que nós demos, os sideróforos em micro-organismos, a transferrina em mamíferos, né? Mas eu queria comentar também sobre o transporte de oxigênio. Primeiro, que o oxigênio é essencial para a vida, né? Que ele é usado na geração de energia, né? Então, quem faz o transporte de oxigênio é uma proteína, uma metaloproteína que contém ferro no sítio ativo. O O2, quando nós estamos respirando, ele se liga num átomo de ferro, num complexo metálico que ele forma com a hemoglobina. A hemoglobina leva o oxigênio para os tecidos e nos tecidos ele é estocado, o oxigênio, na forma também de um complexo metálico com outra metaloproteína que chama mioglobina. Mio é de músculo, né? E hemo é sangue, né? Do grego. Então, a hemoglobina está no sangue, a mioglobina está no músculo. Isso a gente vai lembrar pelo prefixo, certo? Então, vocês vejam que aqui eu peguei muitas dessas figuras do livro do Strayer, que eu comprei para dar aula mesmo, sabe? Também para estudar, né? Então, aqui vocês vejam a estrutura da mioglobina, foi a primeira proteína que teve a estrutura determinada por difração de raio-x. Deixa eu ver se eu acho aqui a data. Nos anos de 1950, que ela teve a estrutura determinada por Max Perutz, John Kendrick, que determinou a estrutura da mioglobina, por difração de raio-x, e o Max Perutz determinou a estrutura de raio-x da hemoglobina. Isso foi nos anos 1950, tá? Então, vocês vejam que essa figura que está aqui, ela deixa eu ver, Bom, então aqui eu tenho um modelo da estrutura da mioglobina, né? Vocês vejam que a gente já tinha comentado sobre a estrutura dela quando a gente estava estudando a estrutura das proteínas, e nós citamos como exemplo na hora que nós vamos mostrar a estrutura terciária, né? Que a mioglobina, ela tinha de estrutura secundária uma grande quantidade de alfa-hélice, e na estrutura terciária essas hélices dobradas assim, de maneira que vocês têm a parte hidrofóbica voltada para dentro e da cavidade, digamos assim, né? E aqui vocês veem que aqui está representado um grupo M. Que eu vou pôr depois outro slide mostrando mais detalhadamente. E aqui estão destacadas dois resíduos de histidina das cadeias proteicas. Uma histidina está aqui pertinho, ela se liga ao ferro, e a outra histidina, que também tem importância na interação com menos, essas a gente põe. Então, para indicar, tem outras histidinas na molécula, tá, gente? Mas duas delas estão bem perto do sítio ativo. Então, essa histidina que está ligada no ferro, a gente chama de histidina proximal, e essa histidina que faz ligação de hidrogênio, daqui a pouco a gente vai mostrar, a gente chama de histidina distal. E aqui a representação pelo modelo de esfera e mostrando que ela é uma proteína bem compacta.
Bom, então, aqui, para vocês verem, então, aqui a estrutura determinada da mioglobina é uma cadeia polipeptídica apenas, no caso da mioglobina, né? Então, está aqui o grupo M, né? A histidina proximal, a histidina F8, a histidina distal representado, e aqui vocês têm a estrutura de raio-x, no caso da hemoglobina, ela tem um tetrâmero, lembra? Nós também já falamos nesse tetrâmero quando a gente estava dando exemplo, estudando estrutura quaternária de proteínas, que aí no caso da hemoglobina, ela funciona com quatro cadeias polipeptídicas, né? Ela funciona junto, essas 4 cadeias ficam juntas. Então, ela tem dois monômeros que a gente chama de alfa e 2 que a gente chama de beta. Então, a hemoglobina, ela funciona como a gente fala que é um tetrâmero alfa 2, beta 2, tá? E aqui vocês vejam que está representado só a estrutura de uma subunidade beta da hemoglobina, para ver como que ela é parecida estruturalmente com a mioglobina. Só que a mioglobina é só uma cadeia polipeptídica, mas que tem uma semelhança grande, a estrutura dela, com uma subunidade beta da hemoglobina. Certo? Isso aqui eu tirei do livro do professor Kovan. Aqui, então, a estrutura determinada por raio-x, tá? Mioglobina. Aqui dá para a gente ver, tá vendo como que vai representando assim? A gente vê como que estão as alfa-hélices e como que, quando é representado aquele outro modelo, vai pegando assim, só esse correndo fica como um bastãozinho, né, fazendo assim, aquele outro jeito que a gente representa, né? Aqui estão os aminoácidos, alguns aqui por símbolo de uma letra. E aqui em vermelho, vocês vejam o M, né? Então, aqui no centro, essa esfera vermelha, o átomo de ferro. Vocês veem aqui, então, a histidina proximal, que está aqui, F8, e aqui vocês veem a histidina distal, está aqui como E7, né? Essa, então, é a mioglobina, tá? E aqui os átomos que estão mostrados são os carbonos alfa. Aqui, o grupo M. Esse grupo pegou esse nome, né? O M vem do grego, é sangue, né? Então, esse grupo é uma protoporfirina, é este ligante aqui, né? Vocês vejam que não é um ligante polipeptídico, né? Um grupo processos que nós estudamos também quando a gente estava estudando comuns em bioinorgânica, né, nos meios biológicos. E o ferro, ele forma uma ligação aqui com esses 4 nitrogênios após a protonação desses 2 prótons aqui, tá vendo? Então, aqui, o ferro está com 4 ligações aqui no centro desse ligante macrocíclico, né? E vocês vejam que sobraram, então, 2 posições livres que o ferro normalmente adota uma geometria octaédrica, né? Então, ele tem esses 4 nitrogênios aqui, vai ter uma posição aqui e uma outra posição para trás, para poder formar um octaedro, certo? Aqui, novamente, só que aqui está representado de uma seguinte maneira. Os resíduos não polares, eles estão destacados em amarelo, para a gente ver que eles ficaram aqui para dentro, aquilo que a gente comentou quando a gente estava
ela dobra que os resíduos não polares, os amarelos, ficam todos para dentro ali da cavidade, fica bem protegida, né? E aqui também destacando a histidina proximal, onde está ligada ao M, que é essa que está em azul, e a histidina distal, essa aqui que está em verde. E o M propriamente dito, ele está aqui, né? É um anel planar, né? Aquele ligante, né? Aqui, mais uma vez, como tá mais bonitinho esse desenho, né? Aquele outro eu tinha tirado do livro do professor Covan, comparando a estrutura da mioglobina com a estrutura de uma subunidade beta da cadeia de hemoglobina. Olha como que é parecido as duas estruturas, tá vendo? E aqui, então, está o grupo M, né? A mioglobina vai ter só um grupo M, hemoglobina vai ter 4, né? Porque ela vai ter duas unidades, subunidades alfa e 2 subunidades beta, né? Alfa 2, beta 2. Então, a mioglobina, lembrando, mio de músculo, ela vai estocar oxigênio mais nos músculos, né? Quem faz exercício de musculação, gosta de academia, a gente precisa de muito oxigênio, né? Para gerar energia para o músculo efetua muito trabalho, né? Precisa de muita energia para fazer exercício, né? E a hemoglobina, então, hemo é o sangue, ela vai estar no sangue, ela vai levar. Ao longo da evolução, vocês pensam, por exemplo, os seres primitivos, eles tinham, eles não têm, mesmo os animais pequenininhos, eles não têm sistema circulatório, né? Então, para o oxigênio chegar em todo o corpo, em todos os tecidos, é complicado. Então, os animais mais maiores, né? Então, como nós, por exemplo, os mamíferos, a gente tem um sistema circulatório para poder levar o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. O corpo da gente é grande, né? Então, teria que ter um sistema circulatório para circular o O2, para oxigenar todos os tecidos, né? Que a gente gera energia a partir do O2, não é? Seria a reação oposta da fotossíntese, né? Digamos assim, não é? Que a gente pegaria o O2, não é? Sim, professor. Então a gente precisa de oxigênio, né? Aqui eu queria comentar com vocês uma comparação entre a mioglobina e a hemoglobina. Vocês percebam o seguinte, aqui nesta primeira, esse risco vertical, é a pressão de oxigênio parcial que tem no músculo. E aqui, a pressão parcial que tem nos pulmões, essa outra linha aqui que está marcada vertical. Então, aqui nos eixos dos Y, a gente tem a percentagem de saturação com O2. E aqui embaixo, a pressão parcial de oxigênio. Então, vou aumentando aqui a pressão parcial de oxigênio no eixo dos X, na abscissa, e aqui a percentagem de saturação. A gente observa que no caso da mioglobina, a gente tem aqui a gente observa aqui uma curva hiperbólica, essa aqui para o caso da mioglobina, tá vendo? Já no caso da hemoglobina, a gente tem uma curva sigmoidal, não tem? No caso da hemoglobina, vocês vejam que muda a curva de saturação. Vocês observem o seguinte, se isso é necessário, cada uma para a sua função. Por quê? Porque a mioglobina, ela satura aqui, ó, logo, tá vendo, com oxigênio? Então, ela serve para estocar o oxigênio. Agora, a hemoglobina, ela tem que se ligar ao oxigênio, mas ela tem que também liberar o oxigênio.
Então, ela não pode ter sempre uma afinidade tão grande pelo oxigênio, que senão ela não iria oxigenar os tecidos. Ela não iria soltar o oxigênio nos tecidos. O oxigênio tem que passar dela para as células. E aí, nos músculos, se sobrar, fica na mioglobina, né? Então, vocês vejam o seguinte, que se você tem aqui, ó, na pressão, aqui a pressão parcial no músculo, tá vendo? Então, a mioglobina, nessa pressão de oxigênio, olha como que ela vai estar saturada. E a hemoglobina, ela vai estar menos, e aqui menos ainda, se varia com o pH. Essa aqui é para hemoglobina em pH 7,6, essa curva aqui é da hemoglobina em pH 6,8. Já a mioglobina não está representada aqui em diferentes pHs, porque a afinidade dela pelo oxigênio não varia com o pH, sabe? Ela tem aqui uma curva de saturação hiperbólica e não varia com o pH. Já da hemoglobina, sim. Agora, aqui, olha, nos pulmões, olha como que a hemoglobina, ela fica saturada de oxigênio. Tá vendo? Então, ela vai levando o oxigênio para os tecidos, no pulmão. Ela satura de oxigênio e depois já aqui, ó, quando tiver a pressão parcial do músculo, ela passa para a mioglobina. E vocês estão vendo que se eu diminuo o pH, o que acontece com a afinidade dela? Diminui, não é? Então, se eu aumentar a concentração de H+, aqui em pH 6,8 tem mais H+, do que em pH 7,6, não é? A concentração, porque o pH é menos log da concentração de H+, né? Então, quanto menor o pH, mais H+, eu tenho, né? Então, aqui eu tenho uma concentração maior de H+. Então, se eu aumento a concentração de H+, a afinidade dela diminui. Isso é o efeito Bohr. Então, continuando aqui. Aqui a gente pode ver, olha, aqui, esse azul aqui, então, a pressão de oxigênio nos tecidos, em rosa aqui a pressão de oxigênio nos pulmões, e aqui você vê, no caso aqui, ó, o estado de alta afinidade, aqui no caso era aquele que a gente compara com o da mioglobina, né? E aqui, aqui no meio, uma transição para um estado de baixa afinidade com um estado de alta afinidade, né? Aqui seria uma afinidade mais baixa, né? Que aqui a saturação estaria menor, certo? Então, vocês vejam aqui representado, o oxigênio a gente respira, né? Ele entra na corrente sanguínea, né? E aqui da corrente sanguínea, olha, ele vai passando para dentro das células. Essas células aqui são as hemoglobinas, são as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, né? Que chama hemácias ou eritrócitos, né? Antes a gente falava que tinha uma bala na minha época que era igual essa forma, que era igual a bala soft. Mas hoje eu não sei se tem uma bala assim. Ela é uma circular assim, tem uma baixadinha aqui dentro, afundadinha, tá vendo? Uma cavidadezinha aqui. Então, o oxigênio entra aqui, entra na hemoglobina, certo? Agora, quando o oxigênio, já vai nos tecidos, o oxigênio deixa o sangue e entra nos tecidos, tá vendo? Dependendo da pressão de oxigênio. Tá vendo aqui com essa pressão mais baixa, a afinidade é menor, ele já passa e vai para os tecidos. Aqui já nos pulmões, nessa pressão alta de oxigênio, Alguém está querendo falar? Alguém está querendo falar, gente? Alguém está querendo fazer pergunta?
Quem estava falando, gente? Entrado. Vocês continuam me ouvindo? Sim, professor, estou te escutando. Ninguém estava falando. Não, eu ouvi um barulho? Não, né? Então, vou voltar lá. Acho que não, professor. É, porque eu não estou vendo aqui nenhuma coisa escrita também. Mas eu vou voltar aqui, ó. Vocês estão vendo o meu slide? Vocês continuam vendo o slide? Sim, professor. Então vou continuar. Então, assim, tá bem aqui, tá bem explicado? Então, aqui nos pulmões, o oxigênio, a hemoglobina é saturada, né? O oxigênio vai para dentro das hemácias, né? A hemoglobina fica dentro dos glóbulos vermelhos no sangue, né? Que são os eritrócitos, tá? A hemácia. Então, aliás, a cor do sangue é devido à transição de transferência de carga na hemoglobina, no complexo de ferro. Então, aqui você vê um zoom aqui dessa parte aqui, ó, no pulmão, mostrando o oxigênio entrando, hemoglobina sendo oxigenada dentro dos vasos, né, na corrente sanguínea. E quando vai para os tecidos, quando já vai respirando, o sistema circulatório, o coração vai batendo, vai circulando o sangue, né? E o sangue vai indo para os tecidos. Aí, nos tecidos, o oxigênio sai de dentro das hemácias e passa para os tecidos. Então, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio não pode ser super alta como essa da mioglobina, porque senão ela não ia oxigenar os tecidos. O oxigênio ia ficar ligado nela, né? Então, na verdade, olha que curioso. Você vê que aqui a pressão dela aumenta aqui, a afinidade aumenta aqui quando está na concentração de oxigênio, a pressão de oxigênio dos pulmões, e quando está aqui na pressão de oxigênio dos tecidos, a afinidade diminui e o O2 passa para mioglobina, o O2 entra nos tecidos. Aqui, vocês vejam o seguinte, aqui estão representadas por cores diferentes nesse modelo, aqui a hemoglobina já, tá? Então, ela tem 4 subunidades, né? Então, aqui as cadeias alfa estão representadas em amarelo, para destacar das betas, que estão representadas em azul, na cor azul, tá? Os grupos M estão em vermelho, vocês vejam que vão ter 4. Aqui nessa figura dá para ver, porque um fica escondido lá atrás, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, cada subunidade aqui tem um grupo M, certo? E aqui foi o Perutz, né, que determinou a estrutura por raio-x da molécula de hemoglobina, né? Então, aqui estão representadas as 2 subunidades. A hemoglobina, ela só funciona com as 4 subunidades, ela só funciona com a estrutura quaternária mantida, né? Porque aí são 4 subunidades, então já é uma estrutura quaternária. Ela só funciona assim, o tetrâmero, tá? Então, funciona, que eu quero dizer o quê? Ela é capaz de transportar oxigênio, levar o oxigênio do sangue para os tecidos, se ela tiver nessa forma aqui, tá? Aqui, nós vamos ver, antes, né, de se conhecer a estrutura de raio-x da hemoglobina, foram feitos vários modelos e vários estudos para determinar a estrutura, como que o oxigênio se ligava, como que era a estrutura. Essa molécula hemoglobina, ela é uma molécula muito interessante, ela é usada em livros de bioquímica como exemplo, para dar exemplo de várias propriedades, por exemplo, efeito alostérico, nós vamos ver daqui a pouco, a estrutura quaternária. Também, a mudança de depois nós vamos ver também, a mudança de um aminoácido na sequência, na estrutura primária da proteína, causa doença. Então, não sei se vocês já ouviram falar da anemia falciforme,
É um aminoácido que está mudado. É impressionante isso, né? A mudança de um aminoácido poder causar uma interferência tão grande, né? Então, aqui vocês vejam um modelo estrutural, por exemplo, havia proposta de que o ferro, aqui esse risco aqui horizontal está representando o plano do M, né? Aqui também. Então, um ligante aqui embaixo, está escrito L, no caso é uma histidina, que o ferro está ligado o M, ele está ligado à cadeia proteica apenas por essa ligação com uma histidina. Ligação mesmo, covalente, certo? E aqui em cima tem um modelo de que o oxigênio se ligava assim, dessa maneira, inclinado assim, e outra possibilidade que o oxigênio se ligava assim, como uma ponte, né? Aqui vocês vão ver o seguinte, o Coleman, ele fez um modelo, sintetizou um modelo que ficou muito famoso, a porfirina picket fence. Ele colocou substituintes aqui volumosos nos grupos aqui nos anéis aqui do M. Então, o que ele fez com isso? Ele deixou o ferro aqui, ó, impedido estericamente. Isso para provar o quê? Porque ele pensou o seguinte: tem que ter alguma razão para ter essa cadeia peptídica enorme, né? Por que o transporte de oxigênio não é feito apenas pelo grupo M? Por que apenas o grupo M não pode ligar o oxigênio e transportar no sangue? Então, o que a gente observa é o seguinte: quando você tem, se você faz uma experiência e tem só o grupo M numa solução, você coloca só o grupo M numa solução aquosa, isso leva à formação de polímeros, fazendo uma ligação do oxigênio com outro oxigênio, vão fazendo polímeros, sabe? E a afinidade do grupo M sozinho, numa solução aquosa pelo oxigênio, é muito maior do que a afinidade da hemoglobina dentro das células pelo oxigênio. Isso também não se entendia por quê, né? Se a afinidade qual seria a razão dessa afinidade pelo oxigênio ser menor na hemoglobina do que no grupo M sozinho. Então, com esse modelo aqui do Coleman, ele mostrou o seguinte, que essa picket fence porfirina, que tinha esses grupos volumosos aqui, ela também tinha uma afinidade menor pelo oxigênio, e aqui não formava aqueles polímeros com grupo mi-oxo, né, que o oxigênio ligando aqui ia fazendo, depois eu não coloquei aqui a estrutura, mas vocês conseguem imaginar? Um ferro, depois outro ferro aqui, e vai formando polímeros com pontes oxo. E nesse caso aqui, ficou impedido estericamente. Então, ele mostrou que esse modelo mostrou uma proposta, então aqui já seria mostrando uma função da cadeia peptídica aqui em volta, seria então de proteger aqui, impedir que formassem polímeros aqui do oxigênio ligado ao ferro. Né? Aqui, então, a esfera de coordenação do ferro na hemoglobina, então seria o quê? Ou aqui na mioglobina. Cada unidade, cada subunidade, ou a mioglobina, ou cada subunidade alfa ou beta da hemoglobina tem o mesmo sítio de coordenação do ferro, tá? Então, o ferro 2 está coordenado, está numa esfera de coordenação octaédrica, coordenado aqui a 4 nitrogênios, e 2 aqui foram desprotonados, e coordenado a 4 nitrogênios aqui do grupo M, da protoporfirina. A quinta posição aqui ocupada pelo nitrogênio imidazólico de uma histidina, que a gente chama de proximal, e a sexta posição aqui, que fica vaga, então vai ser ocupada pelo oxigênio, dessa maneira aqui, terminal. Aí você vê aqui uma esfera octaédrica de coordenação. Aqui você tem a histidina
proximal, coordenada ao ferro. Aqui a sexta posição livre, que é onde o oxigênio vai se ligar. Tá? E aqui está assim. Para ver melhor, em uma outra representação, as duas histidinas estão desenhadas aqui, destacadas em azul, né? Esse aqui é o resíduo 87, esse aqui é o resíduo 58. Aqui em verdinho, aqui é o grupo M, né? Então, vocês vejam que o ferro está ligado a esse nitrogênio, né? E aqui os outros aminoácidos estão perto aqui do grupo M. Aqui, se a gente vê o espectro, aqui a absorvância e aqui o comprimento de onda, se a gente compara o espectro em azul da desoxihemoglobina, é a hemoglobina sem o oxigênio. E aqui em vermelho, a oxihemoglobina. Então, a gente chama de a hemoglobina ela vai existir na forma desoxi e na forma oxi, porque ela transporta oxigênio, não é? Então, quando ela está oxigenada, a gente fala a forma oxihemoglobina, e quando ela está sem oxigênio, a desoxihemoglobina. Então, a gente vê que aqui o espectro muda, tá vendo? Você veja que a oxigenação muda aqui o espectro de absorção, e isso justifica a cor vermelha que o sangue tem, né? E aqui em azul é o espectro da desoxihemoglobina. Aqui, uma representação interessante que eu queria comentar com vocês é o seguinte, aqui, ó, essa risca aqui seria o plano do anel M, da protoporfirina, tá vendo? O ferro aqui na forma desoxi, quando a hemoglobina está sem o oxigênio. Aqui nós estamos, como bons químicos bioinorgânicos, nós estamos focalizando aqui na esfera de coordenação do ferro, né, gente? Aqui já não está representada a proteína toda, só a esfera de coordenação do ferro. Então, aqui vocês vejam que o ferro está aqui, ó, abaixo desse plano do M, né? E aqui está ligado ao nitrogênio daquela histidina proximal, que é a F8. Aqui vocês vejam o seguinte, na oxihemoglobina, quando um oxigênio se liga aqui ao ferro, na sexta posição de coordenação, há um deslocamento aqui do ferro para dentro do anel do M, tá vendo? Então, com a ligação do oxigênio aqui, olha, há um movimento, e o ferro, quando ele sobe aqui, ó, ele puxa essa histidina proximal. Então, ele desloca a cadeia proteica. Aqui está representado de uma maneira, de outra maneira, porque essa questão é muito importante, como vocês vão ver. Em vermelho, você tem aqui a forma oxigenada do ferro, né? Então, aqui só que está o oxigênio para baixo e a cadeia, o grupo proteico para cima, né? Então, aqui essa histidina aqui, olha, ela está em vermelho, quando oxigena. E na desoxi, é o azul, vocês vejam que o ferro está aqui acima do plano do M. Quando o oxigênio se liga, ela desce aqui para o plano do M. Vocês vejam que quando ela desce, olha o vermelho, ela desloca todo o resto da cadeia proteica, tá vendo? Que aqui estava em azul, né? É essa histidina que está ligada, mas na hora que ela desce aqui, ó, ela desloca todo mundo, tá vendo? Ó, essa aqui estava aqui, ela já deslocou para cá. Compara aí para vocês, eu vou deixar vocês olhando um pouquinho, a mudança conformacional que ocorre do azul, que é a forma desoxigenada, para os resíduos representados em vermelho, que é a forma oxigenada da proteína. Não é interessante? Então, aqui, eu já tirei do livro do Kovan, já é uma coisa bem específica para a gente que é químico bioinorgânico, e mais aprofundado do que a maioria dos livros de bioquímica, né? Então, aqui vocês vejam, aqui na letra A, está mostrando o seguinte, aqui a histidina proximal, que está ligada ao ferro,
O plano do M está aqui, então a gente vê só um risquinho, é o plano, o anel macrocíclico, né? Aqui, a sexta posição de coordenação ocupada pelo oxigênio. O oxigênio, ele se liga de maneira inclinada, assim, angular, né? Então, aqui nós estamos querendo discutir o quê? Por que que a gente não fica envenenado pelo monóxido de carbono, a nossa hemoglobina? Porque mesmo o monóxido de carbono é produzido no nosso organismo em concentrações baixas, que a afinidade dele pela hemoglobina é muito maior do que a do O2. Então, vocês vê pelo M, né, o grupo M, em solução, se não tivesse a hemoglobina com a cadeia polimérica, com a cadeia polipeptídica toda, você pegar só o grupo M na solução. Então, vocês vejam aqui que quando você tem a cadeia polipeptídica também toda em volta, o que que acontece? O oxigênio, o O2, a gente pode, para compreender, pensa assim, o O2 está numa... Lembra dos orbitais híbridos do Pauling? Então, você pensa assim, o O2, o oxigênio está com orbitais do tipo sp2, hibridação sp2. E o monóxido de carbono, que é linear, está com a hibridação sp. Então, a hibridação sp aqui, o CO, ele ligaria esse aqui ao ferro, formaria uma ligação linear. Esse monóxido de carbono aqui, ele teria um impedimento estérico com um grupo da cadeia lateral que está situado aqui, olha, um carboxilato, tá vendo? Já no caso do O2, como a gente supõe que é uma hibridação sp2, ele já se liga na forma angular, então não sofre essa repulsão aqui, esse efeito estérico, e, por outro lado, ele forma ligação de hidrogênio com a histidina o imidazol de uma histidina, que é a histidina distal. Então, a histidina distal, que também estava próxima, lembra do ferro? Não, essa proximal está ligada mesmo, o ferro está ligado no nitrogênio, então a distância aqui é pequena, né? Por isso a gente chama proximal. Essa daqui é distal, a histidina um pouco distante, mas está interagindo aqui, a histidina distal. Então, ela tem importância em estabilizar a ligação do oxigênio à hemoglobina. Então, por isso que a gente não se envenena mesmo com concentração baixa de CO, porque a ligação é desfavorecida por efeitos estéricos aqui, e já a ligação do O2 é favorecida por ligação de hidrogênio com a histidina distal. Interessante, né, gente? Agora, eu queria comentar com vocês outras mudanças que ocorrem quando a hemoglobina, ou a mioglobina, aqui no caso da hemoglobina, quando ela passa de... Estou mostrando aqui para a hemoglobina, que aqui estão as 4 subunidades, né? Quando ela passa de desoxihemoglobina para oxihemoglobina. Então, quais as mudanças que ocorrem? Bom, nós, como químico inorgânico, já vamos falar. A primeira coisa que muda é o número de coordenação do ferro, né? Na forma desoxihemoglobina, o ferro com o número de coordenação 5, não é? São 4 ligações aqui com os nitrogênios do M e mais uma ligação com a histidina. Aqui, essa histidina proximal está representada aqui para cima. Ao invés de estar aqui para baixo, ela está aqui para cima. Essa aqui é a proximal que está ligada ao ferro. Então, ele tem um número de coordenação 5. Aqui, quando passa para a oxihemoglobina, a forma oxigenada, então o ferro já passa para o número de coordenação 6. Então, a geometria dele muda, né? Aqui já muda para octaédrica, certo? Isso já é uma mudança, né? Vocês vejam aqui que a distância aqui do ferro para o plano do M, na forma desoxihemoglobina, na forma desoxigenada, é de 0,6 angstroms. Já na forma oxigenada, olha, o oxigênio puxa o ferro, digamos assim, para dentro do plano do M. Então, a distância aqui do ferro para o plano do M é só de 0,2 angstroms. Então, sofre essa mudança. Acontece que muda também com a ligação. Aqui, o ferro, ele é espinhalto. Na forma desoxi, o ferro é espinhalto. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 ferro 2 é D6, né? Só que aqui, quando devido à repulsão aqui dos elétrons com o O2,
o ferro emparelha os elétrons aqui, o ferro 2, e passa para spin baixo, que é causado pela ligação do oxigênio. Ele força o emparelhamento dos elétrons aqui. Então, essa configuração é bem estável, né? Sim, D6 de spin baixo. Octaedro, D6 de spin baixo. E aqui ele é uma pirâmide, né, de base quadrada, digamos assim, né? E ele está com spin alto. Então, quais mudanças que nós já vimos pela oxigenação? Bom, muda o número de coordenação do ferro, de 5 para 6. Muda o estado de spin do ferro, que ele aqui é spin alto, ele passa para spin baixo. Então, aqui é paramagnético, aqui é diamagnético. Muda... O que mais? Aí muda aqui esse fato, quando ele passa para spin baixo, ele é menor, mais contraído, ele cabe aqui mais dentro do anel M. Então, ele sofre um deslocamento para dentro do plano. Esse deslocamento, isso aqui é a razão do efeito alostérico dessa proteína. Por quê? Quando ele se desloca para cá, ele puxa essa histidina. Lembra aquele slide anterior que eu tinha mostrado, onde tinha a forma desoxi a oxi mostrando... Vou até voltar aqui, que estava a forma oxigenada em vermelho e a forma desoxigenada em azul. Olha como ele puxa aqui o O2, né, ligando, o ferro muda aqui para spin baixo, entra para dentro do anel do M, e ele puxa aqui a histidina proximal, mas aí vai puxando a cadeia proteica toda. Isso causa uma rotação aqui de 15 graus nos outros, nas outras cadeias, nas outras subunidades. Então, isso faz com que a ligação do primeiro oxigênio facilite a ligação do segundo oxigênio, do terceiro. Esse é um efeito alostérico. Isso faz com que a ligação do segundo oxigênio na hemoglobina tenha maior afinidade do que a ligação pelo primeiro. Por quê? Porque ocorrem essas mudanças. Então, esse aqui é o efeito alostérico da hemoglobina. É causado por essa oxigenação, por essa mudança aqui, nesse deslocamento aqui do ferro. Quando ele passa para spin baixo, ele fica menor, ele cabe mais bem aqui dentro e puxa a cadeia proteica consigo e causa esse deslocamento aqui, tá vendo? Um está representado em linha inteira e o outro em linha pontilhada, tá vendo como que desloca? Desloca aqui de 15 graus, tá? Isso é o efeito alostérico. Então, essa transparência aqui, esse slide aqui está bem interessante, mostrando aqui, recordando, por que o O2 é favorecido para ligar ao ferro e não o CO, como que a gente explica isso, na hemoglobina, né, com a cadeia proteica. Esse resíduo aqui, olha, ele provoca um impedimento estéril para o monóxido de carbono se ligar aqui, que se ligaria linear. Já o oxigênio se liga aqui angular. E a histidina distal forma ligação de hidrogênio com O2, favorecendo, estabilizando a forma oxigenada. Esses dois outros slides aqui mostrando as mudanças que ocorrem passando da desoxihemoglobina, que está representada aqui, para a oxihemoglobina, que está representada aqui. Aqui é o diagrama de níveis de energia dos orbitais D do ferro, né? Aqui num campo, aqui o número de coordenação 5, né? Uma pirâmide de base quadrada aqui, e aqui o octaédrico, né? O desdobramento dos orbitais D num campo octaédrico, mostrando que o ferro passa também aqui de spin alto, muda de número de coordenação 5 para número de coordenação 6, muda de spin alto para spin baixo. Aí ele desloca aqui o oxigênio, a ligação do O2 que causa essa mudança do estado de spin do ferro. E isso aí que justifica, isso aí que dá origem ao efeito alostérico, ao deslocamento dos outros monômeros, né, na hemoglobina, o que causa o fato de que a ligação da segunda molécula de O2, que a hemoglobina tem 4 grupos M, né, então ela vai ligar 4, ela pode ligar 4 moléculas de O2. Então a ligação do segundo
tem a maior afinidade do que a do primeiro. Professora, surgiu uma certa dúvida. Como tem a capacidade de ter 4 oxigênios, quando essa molécula está saturada de oxigênio, é mais fácil ela perder do que... Porque como ela já tem 4, ela só começa a liberar o oxigênio quando ela está saturada, e essa que é a minha dúvida, no caso. Vai depender também da pressão do oxigênio, né? Como a gente viu naquela curva, né? Vai depender também da concentração do oxigênio. Se ela tiver no pulmão, que tem uma concentração alta de oxigênio, ela vai ficar oxigenada. Na hora que ela vai circulando no sangue, né? Ó, oxigenou no pulmão, e o coração vai batendo, o sangue vai andando pelo corpo da gente, ele circula no corpo inteiro, né? Então, na hora que chega nos músculos, a pressão de oxigênio é menor, aí ela solta o oxigênio. Depende também da pressão externa de oxigênio, é isso que você estava perguntando? Sim, mais ou menos isso, a ideia, porque eu imaginei assim, nossa, será que uma hemoglobina com 3 oxigênios ela libera mais facilmente do que uma com 4? Mas não tem muito a ver, né? Tem a ver com a pressão, né? Não vai liberar mais facilmente, não. Com 4, tem mais oxigênio para liberar, né? Vai depender da pressão de O2, do lugar onde ela está, para ela liberar. E também tem outros fatores que eu vou mostrar para vocês. O que você já está percebendo é que, essa discussão é importante, é que a afinidade da hemoglobina pelo O2, ela é menor do que o grupo M sozinho em solução aquosa. Isso nós já estamos vendo. Né? Então, nós vamos ter que entender por que essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui. O motivo dela diminuir, nós vimos naquelas curvas de saturação, o motivo para ela diminuir é para ela poder transportar oxigênio. Então, ela tem que ligar o oxigênio, mas ela tem que também liberar o oxigênio nos tecidos. Então, se ela tivesse uma afinidade tão alta igual a da mioglobina, ela não ia. Se ela fosse só uma ligação, uma ligação peptídica, uma cadeia polipeptídica, igual a mioglobina, não é? Não serve para transportar oxigênio no sangue. Por quê? Porque a afinidade dela pelo oxigênio é muito alta, não é? Então, a mioglobina lá, ela tem uma afinidade muito alta, ela faz a função de estocar oxigênio. No músculo precisa de muito oxigênio, não é? Então, por isso que a mioglobina fica tocando oxigênio no músculo. Já a hemoglobina, ela vai transportar pelo sangue, ela tem que ter uma afinidade grande pelo O2, para poder ligar o O2 no pulmão e levar para os tecidos. Mas ela também tem que ter, vai ter que nos tecidos liberar o O2. Então, tem que ter um motivo aí também que diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Beleza, professor. Então, aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa. Tenho aqui, eu queria ver se eu acho aqui a data, quer ver? Eu gosto de contar também essa parte da história, sabe? Quer ver aqui? Espera aí. Aqui falando do efeito alostérico falando do efeito Bohr, antes dessa parte do BPG. Mas eu queria comentar com vocês o Ruth, olha que interessante. Quando foi em 1921, então foi bem antes da estrutura dela ser determinada por raio-x, né? Quando a estrutura foi determinada foi já nos anos 50, né? Mas em 1921, Joseph Barcroft, ele pensou o seguinte: tem que ter uma terceira substância presente. Por quê? Porque se você pegasse uma experiência, a gente já comentou que a afinidade pelo ferro na hemoglobina, a afinidade pelo O2 já era menor do que se fosse só o M na solução, porque iria formar polímero e iria precipitar,
né? Agora, se você fizer uma outra experiência, você comparar qual que é a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, a hemoglobina sozinha numa solução aquosa, no laboratório, ou a hemoglobina dentro da hemácia. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio dentro da hemácia é menor do que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio sozinha. Então, o Barcroft, Joseph Barcroft, em 1921, ele pensou o seguinte: tem que ter uma terceira substância presente que está dentro da célula e que não está na solução aquosa que nós estamos preparando, para poder justificar por que a afinidade é menor, certo? Aí, somente foi em 1900, mas não ficou provado que substância era essa, né? Mas ele tinha feito essa proposta em 1921. Agora, em 1967, Reynold Benesch e Ruth Benesch, eles mostraram que essa substância era o 2,3-bifosfoglicerato, o DPG, que está aqui, ó, a estrutura dele aqui no centro, o difosfoglicerato. Aqui, como fala às vezes nos livros de biologia, fala fosfato orgânico, né? Porque o fosfato inorgânico era o nosso fosfato, o pirofosfato, né? Aqui é um fosfato orgânico, é o difosfoglicerato. Aí eles mostraram em 1967 que, de fato, tem essa substância aqui, o difosfoglicerato, que está presente na hemoglobina. Aqui é na hemoglobina, no meio da cavidade, não é a mioglobina. E ele faz a afinidade pelo oxigênio diminuir. Vocês querem ver? Aqui, olha. Aqui o BPG é o bifosfoglicerato. Aqui a hemoglobina, tá vendo? Os 4M em anel vermelho. Aqui as subunidades, as 4 subunidades, né? Em branco e aqui em cinza. E na cavidade central é que o BPG se liga, na cavidade central da desoxihemoglobina. Então, ele estabiliza a forma desoxigenada, não a forma oxigenada. Então, ele diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Aqui, vocês vejam que a estequiometria dessa ligação é de 1 para 1. Então, um tetrâmero de hemoglobina, desoxihemoglobina, liga um BPG. Ele não liga aqui dentro de cada monômero, não. Ele liga aqui na cavidade central. Então, aqui está representado o difosfoglicerato e aqui estão representados os aminoácidos que ficam ali perto. Vocês vejam o seguinte, está vendo como é que é importante tudo aquilo que a gente estudou no início, que a gente viu os pKs dos aminoácidos, como que estado de protonação que eles estariam, está vendo? Aqui a cadeia lateral protonada da lisina, aqui o imidazol protonado dessa histidina, está vendo? Uma histidina, 2 histidina, 3 histidina, 4 histidina e aqui 2 lisinas. Então, você vê que tem essas atrações eletrostáticas aqui que estabilizam a forma desoxi. O fosfoglicerato, claro, está cheio de carga negativa, né? E aqui as cargas positivas dos aminoácidos básicos que estão carregados positivamente. Agora aqui, vocês vejam, aqui uma subunidade. Você veja também que existe também uma ponte salina aqui, ó, desse carboxilato com esse imidazol. Quando o oxigênio liga, quando aumenta a concentração de oxigênio, quando passa da forma desoxi para a forma oxi, essa ponte salina é quebrada, tá? Então, por quê? Porque o difosfoglicerato também sai daqui, do meio dessa cavidade. Então, ela muda a conformação. A gente chama a conformação da forma oxigenada da hemoglobina é a forma relaxada, o R, e a conformação da forma desoxigenada é a conformação T, de tensa. Então, muda a conformação da hemoglobina, da forma desoxi para oxi, muda da conformação de tensa, de T, da desoxi, para a forma R, de relaxada, da oxihemoglobina. Vocês vejam aqui que também está variando com o pH. Por quê? Porque aqui você desprotona, você abaixa o pK dessa histidina. Tá vendo? Então, se você, aqui está menos hidrogênio, mas se você diminui o pH ou aumenta a concentração de H+, você favorece a desoxigenação.
Então, a afinidade diminui. Aqui, uma maneira de vocês lembrarem é que todos esses fatores aí que afetam a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, todos eles causam uma diminuição da afinidade. Ou seja, H+, diminui a afinidade. Então, quando abaixa o pH, diminui a afinidade pelo O2, porque abaixo o pH é o quê? É aumenta o H+, né? Então, aumenta a concentração de H+, diminui a afinidade. Aumenta o bifosfoglicerato, a presença dele também, diminui a afinidade. E aqui uma outra maneira, aqui o bifosfoglicerato, e aqui as cadeias, né, protonadas aqui, da lisina e das histidina. Então, aqui na cavidade central, estabilizando a ligação do difosfoglicerato. Então, vamos ver. A hemoglobina, ela não transporta só oxigênio, ela transporta oxigênio, transporta CO2 também e H+, né? Então, vamos ver como que tudo isso influencia na afinidade da hemoglobina. Então, aqui em vermelho é dentro da hemácia. A hemácia é o glóbulo vermelho que tem dentro do sangue. Essa célula hemácia também a gente chama de eritrócito, não é? Que às vezes vai fazer contagem de hemácia, né? Quando a gente faz análise bioquímica do sangue, a gente não determina. Então, a hemoglobina fica dentro da hemácia, que é uma célula, o glóbulo vermelho do sangue, tá? Então, aqui você tem o quê? A hemoglobina, ela oxigena, não é? Ela sofre uma oxigenação e vai passar aqui para hemoglobina com oxigênio N+1, né? Vai oxigenando e à medida que vai entrando, vai liberando próton, né? E aqui, vocês vejam, então, é isso que está representado, né? A hemoglobina está passando para a forma oxigenada e está liberando próton. Esse próton, ele vai se ligando com... Nós temos um tampão de bicarbonato, né? O carbonato ácido, né? No sangue, que tampona no sangue, o bicarbonato com CO2, não é? Então, aqui o oxigênio, o H+, ele é liberado aqui, ele liga aqui no bicarbonato, libera CO2 e água, né? Aqui é a anidrase carbônica, é uma enzima, né? Então, sai CO2 e água, e o CO2 que libera. Então, no sangue, você oxigena a hemoglobina e libera o CO2, certo? Que vem desse tampão bicarbonato que tem aqui, né? No pulmão, você libera o CO2, o oxigênio entra para a hemoglobina. Agora, aqui no tecido, o que acontece? Aí você já pega aqui, ó, o CO2 do tecido, ele vai ligar aqui, a anidrase carbônica vai fazer o efeito oposto, vai entrar o H+ aqui na hemoglobina e vai liberar o oxigênio. O oxigênio passa para o plasma e passa para o tecido. Então, oxigênio. E aqui também no grupo NH2 da terminal, ele também pode transportar o CO2, que ele pode se ligar aqui também, ó, formando o NHCO-. Tá? Na hemoglobina. Então, o CO2 pode ser transportado aqui também, pela hemoglobina. Quem gostaria de fazer algum comentário? Quem vai chamar a Natane para assistir a aula? Quem vai falar com ela? Quem aqui que é amigo da Natane? Eu mandei mensagem para ela, mas ela não respondeu. Não sei o que aconteceu. Quem que é o menino que estava conversando com ela? Eu já esqueci o nome. Ele que devia escrever para ela, falar para ela vir para a aula. Que eu acho que foi por isso que ela parou de vir à aula. Por causa da prova. Ô, gente, então, vocês têm que conversar com ela. Então, eu vou comentar aqui com vocês. Aqui, alguém tem dúvidas sobre... Vocês estão maravilhados com a hemoglobina? Não é uma coisa assim? Muito bacana, professor. Não é?
Então, o que que eu vou fazer? Quero ver se alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário. Pode falar, gente. Professor, eu achei interessante a informação que você deu com relação à mioglobina, que a acidez do meio não interfere nessa liberação, né, de oxigênio, ele fica estocado lá. Interessante que você falou dos praticantes de musculação, geralmente o estresse no músculo causa ácido lático, né, que o ambiente fica mais ácido. Eu achei que isso interferia tanto na absorção quanto na liberação do oxigênio na mioglobina, mas não tem nada a ver, né? Tem a ver com a hemoglobina, né? Porque com a hemoglobina, sim, o aumento do ácido lático quando você está fazendo exercício, as pessoas, os atletas da turma que fazem muita musculação, precisa de muito oxigênio no músculo, né? Para fornecer energia, né? Aí, o aumento da concentração de H+ no músculo faz com que a hemoglobina libere o O2. Então, é por isso que interfere, porque Interfere na hemoglobina, mas na mioglobina não, né? não, interfere na mioglobina, mas a mioglobina que vai, a hemoglobina que vai liberar o O2, né? Então, em meio mais ácido, quer dizer, uma concentração de H+ maior diminui a afinidade da hemoglobina pelo O2. Então, na pressão parcial de O2 no músculo, por exemplo, aqui, 40 milímetros, a hemoglobina tem uma afinidade menor pelo oxigênio. Já a mioglobina vai ter maior, então ela vai liberar oxigênio para a mioglobina. Não é demais? E aqui no pulmão, ó, quando a pressão de O2 aumenta, né? A concentração de O2 aqui no pulmão aumenta. Aí a hemoglobina já vai ter maior afinidade, então ela vai ligar o O2. E no músculo ela larga o O2. Isso chama efeito Bohr. Isso é muito importante. Isso chama efeito Bohr. Essa dependência das concentrações de H+, de CO2 e o do 2,3 de fosfoglicerato. Tá? Essa dependência do pH na ligação do oxigênio e hemoglobina chama de efeito Bohr. Sabe? Deixa eu ver aqui se eu vejo o nome, se eu leio aqui no livro, como que está falando as interações alostéricas, as interações alostéricas permitem a hemoglobina para coordenar o transporte de O2, CO2 e H+. Isso é daquele último slide lá, quer ver? Que eu estava mostrando. Aqui, o transporte, que ela traz, a hemoglobina transporta O2, H+ e CO2, tá? Com essas reações que estão aqui acopladas e que estão demonstradas aqui nesta ligação, tá? A hemoglobina é uma proteína alostérica, essa pergunta sua, uma outra maneira de falar. A mioglobina não é. A hemoglobina é uma propriedade alostérica, né? Uma ligação num ponto interfere a ligação no outro ponto. A mioglobina não. Ela não depende do pH, ela não é uma proteína alostérica, tá? A afinidade do oxigênio na hemoglobina depende do pH, na mioglobina não. A Perfeito, pessoal. Hã? Beleza, não, perfeito. Valeu. Agora, eu queria achar um enunciado aqui para o. Mas efeito Bohr é isso, é que depende do pH, essa dependência que é o efeito Bohr, sabe? Aqui, olha, o aumento de H+ e o aumento de CO2, olha aí nesse slide, promove a liberação de O2 pela hemoglobina, certo? Então, se eu aumentar aqui o H+, se eu aumentar aqui o H+, ou se eu aumentar o CO2, eu vou promover a liberação de O2, vou deslocar o equilíbrio para cá, né? Então, isso é o efeito Bohr.
Agora, com a mioglobina, não. A mioglobina, a afinidade dela pelo oxigênio não varia se eu aumentar CO2, se eu aumentar H+. Não varia. A hemoglobina, sim. Tá? Eu poderia colocar uma reação, essa aqui, ó, hemoglobina com O2, aqui, a hemoglobina com O2 mais H+, ou mais CO2, vai fazer liberar a hemoglobina. Eu vou colocar depois uma reação para vocês. Mas aqui acho que dá para entender. Né? Com a hemoglobina ligando um H+ e um CO2. Quer ver? Deixa eu sair daqui. Passar para a seta. Eu faço esse slide para a aula que vem, que aí a gente começa recordando. Tá bem? Para a aula que vem, então, eu coloco esse slide e eu estou pretendendo... Primeiro, nós temos duas coisas para fazer. Primeiro que nós temos que escolher qual que vai ser o tema do seminário de cada um. Vocês querem escolher uma metaloenzima para cada um? Vocês têm alguma preferência? Vocês já pensaram? Professora, Pode falar, Antônio. vai ser em dupla, trio? Como é que vai ser? Pois é, eu tenho que ver quantas pessoas que eu vou ter. Porque eu acho aqui, ó, são quantas pessoas? Porque tem que tirar... participantes menos um, porque é a senhora, né? Então tá dando... Tá dando 10 pessoas? Mas tem a Natane também, né? Então é 11 pessoas. Lucas Batista tá aqui? Tem um que tem duas entradas, eu já arrumei confusão. Lucas Soares. Lucas Batista não tá aqui, tá? Tá faltando um Lucas. E Messias Gomes tá, né? O Messias tem duas entradas? Eu acho que é mais fácil ver pelos participantes do Moodle do que por aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui. É só eu sair e voltar para cá, peraí. É porque eu estava num lugar, tô arrumando aqui um lugar que dá para eu olhar, peraí. Aqui aqui mesmo. Ó, tem 15. Tem 15 aqui, mas tem um que entra duas vezes. Quer ver quem quer? Deixa eu ver se é o Messias Gomes. Messias está aqui? O nome dele está aqui, mas ele está presente? Ó, o José Messias Gomes, ele tem duas entradas aqui, então já diminui para tirar um comigo, 13, diminui para 13, né? Certo? Diminui para 13. Então, está faltando aqui são 13. Então, aqui tem 11, 12, 13, 14, mas é porque o Messias está duas vezes. Ele tem um nome de Messias e ele tem um nome de José Messias. Então, tem dois e-mails aqui com o nome dele. Quer ver? Não, ele não está aqui, não. Bom, enfim, eu acho que são 14 pessoas. Eu vou olhar depois pelo número de provas que eu recebi. Acho que são 14 pessoas. Eu olhei aqui agora, deu 14 pessoas, ou 13. Dá para fazer 7 grupos, será? Grupos de 2? O que vocês acham?
Se são 14, pode ser também 4 de 3 e 1 de 2, professor, para diminuir as apresentações. Também é uma possibilidade. Mas eu acho que de 3 não tem assunto para 3 pessoas trabalharem, porque seria um seminário de meia hora, eu acho que é melhor de 2. E também se fica um grupo. Uma pessoa fica sem falar. Eu queria que todo mundo apresentasse, falasse para poder participar, porque 3 fica chato. O grau não tem assunto para 3. Vamos fazer grupos de 2? Aí eu queria falar o seguinte: eu vou pedir para vocês se organizarem da maneira que vocês quiserem formar os grupos de 2. Se vocês quiserem, vocês escolhem. Se vocês não escolherem até a aula que vem, eu mesma divido os grupos. Tá bem? Então, eu vou dar para vocês oportunidade, aí vocês conversam pelo WhatsApp entre vocês e vejam se vocês entram de acordo, todo mundo tem que concordar, lógico, né? Para fazer as equipes, vocês me informam para a aula que vem. Se não, eu mesma divido. Tá bom? Se vocês tiverem dificuldade de comunicar para formar as equipes, eu mesma divido. E se vocês quiserem já escolher uma metalenzima para vocês falarem, vocês já trazem para a aula que vem a proposta. Pode ser, porque às vezes vocês têm uma preferida que vocês estão mais interessados. Aí, professor, eu acho que são 13 participantes, então é o número ímpar. São 13. Acho que vai ter que ficar um grupo de 3, não sei, uma pessoa apresenta sozinha, alguma coisa assim. Um grupo de 3, tudo bem. Fica um grupo com 3, mas eu não queria fazer a maior parte dos grupos com 3. Sozinho também é chato, né? Eu acho que a gente aprende também trabalhando em grupo. Isso também é um aprendizado, sabe por quê? Porque na vida a gente é obrigado a trabalhar em grupo. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que aprender a trabalhar em grupo. Então, essa parte de fazer trabalho em grupo quando a gente é aluno é bom, porque a gente aprende que tem que confiar e outra pessoa fazer uma parte, você fazer uma. Aprende também que você tem que confiar no que a outra pessoa faz. Então, aprende, por exemplo, que você não pode fazer tudo sozinho. Mas também aprende que você também não pode ficar sem fazer nada e a outra pessoa fazer. É bom trabalhar em grupo com uma atividade para a gente aprender a fazer isso, porque na vida tem que ser assim. É muita coisa para fazer, então tem que fazer em grupo. A gente tem que conseguir conversar, coordenar, dividir tarefa, tá? É legal verdade, isso. Verdade. Não é? E uma pessoa, por exemplo, vocês vão pelo método virtual, né? Vocês podem marcar as reuniões suas pelo o Google Meet, é de graça você marcar reunião pequena, você faz lá, marca um, manda para o outro, vocês reúnem, ou o WhatsApp pelo vídeo, e vocês discutem, e vocês mandam os textos por e-mail ou da maneira como vocês quiserem enviar pelo WhatsApp, não sei, vocês vão corrigindo, dá para fazer muito bem em grupo. Então, faz de 2. Aí vocês tragam para a semana que vem. Se vocês tiverem preferência, pode ser que o trabalho de vocês envolva um estudo, ou por interesse seu pessoal mesmo, ou então seu trabalho pode até envolver o estudo parecido com uma metaloenzima, vocês podem escolher esse assunto para fazer o seminário, que aí vocês já estudam para a tese, por exemplo. Ou tese ou dissertação de mestrado, não sei. Tá? Então, vocês já escolhem uma metaloenzima que vocês queiram, ou que vocês tenham afinidade pelo trabalho, tá? E se vocês não escolherem, aí eu mesma passo para vocês na aula que vem. Eu só estou querendo dar essa semana para vocês terem a oportunidade de escolherem o que vocês preferem. Senão, na aula que vem eu passo, pode ser, por exemplo, a fosfatase, pode ser, sei lá, a cobalamina, o que vocês quiserem. Aí, professora, você quer que te informa essa organização aqui pelo Teams? Como a senhora prefere? Não, eu vou preferir oralmente mesmo, não vai dar confusão. Tá? Na aula que vem, vocês tragam as propostas. Se 2 grupos quiserem a mesma enzima, a gente escolhe, vê qual um que fica, o outro troca. Nunca deu problema isso, não. Eu já tive costume de dar seminários em outras matérias e sempre a gente chega num acordo. Mas eu prefiro que na aula a gente dividir, que aí eu vou tomando nota e a gente combina. E depois também marca a data para apresentar. Pode ser uma apresentação de uma meia hora. Na aula que vem a gente combina. Pode ser?
Combinado, professora. Beleza. Combinado, Então, na aula professora. que vem a gente vai resolver essa questão e eu vou colocar também um artigo sobre hemoglobina, mioglobina, para vocês estudarem. Aproveitem o horário da aula para ir estudando para não acumular matéria. A matéria passada eu coloquei vários artigos no time. Se vocês clicarem em cima lá, vai abrir, tem uns 4, sei lá, tem vários. Tá bom? Tá, joia, professora. Obrigada. Beleza, professora. Então, ó, tô esperando vocês na aula que vem para a gente resolver, tá? Ô, professora, então pode ter um trio? Não, Antônio. Por quê? Você já quer um trio? Não, não é porque eu vi que tem número ímpar de pessoas aqui no Moodle. Mas aí eu não sei, é o seu que já vai ser trio, Antônio? A gente tá pensando aqui, mas tem problema não, certinho então. Na aula que vem a gente vê, porque se vier 2 pessoas querendo fazer de 3, Beleza, então. tá bom? Certinho. Na aula que vem a gente combina, aí a gente vê. Se só tiver o seu trio, os outros ficam de 2. A gente Beleza. tá? Show de bola, então. Então, um abraço para vocês, gente. Hoje tá acabando, né? Tá? Beleza, professora. Obrigado, viu? Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau, até a Final de próxima semana. aula. Vocês Tchau. também. Tchau, bom final de semana. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau.